beleza? Vou ensinar para vocês como fazer um pão de fermentação natural que não tem frescura, não precisa ficar com muita medidinha para medir o fermento e tal. Cara, aquele pão que você pode fazer todo dia se você quiser, tá bom? E não tem erro, eu cheguei numa receita assim que funciona. Então você vai testar na tua casa, vai dar diferença para panela, vai dar diferença para água, vai dar diferença para algumas coisas, mas vai funcionar, você vai ver. Top o pão. Primeira coisa, fermento, né? Fermento você vai ter que pegar com alguém, não é o objetivo desse vídeo aqui te ensinar a fazer o fermento. Pega com alguém aí que você conhece, hoje em dia um monte de gente tem o tal do levain, né? Levain é o nome desse fermento aqui, que é o fermento natural. Primeira coisa, esse fermento que estava na geladeira, provavelmente com você vai acontecer a mesma coisa. Você não faz pão todo dia, então... caiu o celular aqui. Então assim, ó, você não faz pão todo dia e... você vai ter que tirar ele da geladeira uma hora, ou quando você for viajar, você vai guardar ele na geladeira. Tirou da geladeira. Você vai tirar ele da geladeira, vai deixar ele fora em temperatura ambiente. Você vai ver que esse pão, que esse fermento, que ele vai demorar para crescer, né? Porque, cara, tava lá frio, ele tava um pouco mais devagar, né? Então, eu costumo fazer o seguinte, tipo, essa quantidade que tem aqui, vou pegar um prato, que pá. Eu costumo fazer o seguinte, tiro um pouco fora, né? Pã, descarto, ou dá para alguém, né? Dá para alguém o fermento aí. Descarto o fermento e deixo aí, ó, um tantinho assim, ó, dentro do pote, tá vendo? Você viu aqui a textura dele? Olha aqui, ó. Ele não é bem sólido, mas ele também não é bem líquido. Ele tá numa temperatura assim que ele chega a desgrudar da colher se você vira, ó. Um pouco mais mole do que eu costumo fazer a minha massa de pão. Vamos lá. Aí acontece o seguinte, deixa eu arrumar um suporte aqui. Youtuber bom, né? Ó, acontece o seguinte, e agora como é que eu vou alimentar? Daí você vai ver os caras falando assim, pô, tem que colocar não sei quantos por cento de água, não sei quanto de trigo. Cara, o negócio é o seguinte, ó, o trigo, o fermento tá aqui dentro, ele tá comendo o que tem aqui dentro. Na hora de fazer o pão, ele tem que estar acostumado a comer o que ele come aqui. Para mim isso é meio lógico. E eu vi um cara falando isso na internet, é verdade. Então o que eu vou fazer com esse fermento? Com esse fermento que está aqui? Eu vou colocar o trigo, né? Ó. Vou colocar aqui, tipo... eu coloco mais ou menos a mesma quantidade que tem de fermento, eu coloco de trigo. Dou uma misturadinha. Coloco aqui, ó... deixa eu filmar. Um dezinho de água. Eu já vou mostrar a consistência dele. E eu deixo quase a mesma consistência de que se eu fosse fazer a massa do pão, sabe? Ele não vai ficar tão mole, ele não vai ficar tão duro. Então, ele vai ficar numa consistência boa. E daí depois que você tirou ele da geladeira, você vai ver que ele vai... no segundo dia, dependendo da temperatura aí de onde você mora, no segundo dia ele vai começar a crescer mais. Aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho. E às vezes você tem que alimentar ele até 2 vezes no dia, entendeu? Então tá aqui, ó. Alimentei o meu fermento, coloquei um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de trigo. E a textura que ele ficou, ó, aquela mesma textura que eu tinha tirado ali o descarte, né? Então a ideia é essa. Deixa mais ou menos a mesma textura da massa que se você fosse fazer a massa do pão, beleza? Então tá aqui alimentado o nosso fermento. Próximo passo agora vai ser começar o pão. Só uma dica, né? Essa farinha que eu estou usando aqui, eu demorei muito para achar essa farinha. É a farinha Fiori. Ela é uma farinha que ela tem um pouco mais de proteína. Então quando você for comprar o trigo, olha lá, né? Você vai lá, vai ver lá que vai ter tipo 5% de proteína. Pega uma que tem mais, tipo a Fiori ela tem 6 ponto alguma coisa. Então essas farinhas elas conseguem deixar a massa um pouco mais elástica e isso é bom para o nosso pão. Beleza? Então próximo vídeo, próxima parte agora vai ser fazendo o pão. Só mais um detalhe aí em relação ao fermento, né? Eu guardo meu fermento, como vocês estão vendo aqui, ó, potinho de vidro, desses de pepino, palmito. E eu deixo ele fechado mesmo, tá? Eu já vi que tem umas pessoas que deixam aberto, deixam um paninho em cima. O esquema é deixar ele fechado, né? Se deixa ele fechado, ele vai fermentar. A hora que você abre, parece que vai explodir o negócio, vem aquele cheiro assim
de cerveja, né? Aquele de fermentação mesmo. E quando ele tá com esse cheirinho assim, que é um cheiro agradável, é porque ele tá fermentando bem, ele tá legal. E quando vocês forem, não vou fazer pão essa semana. Alimenta ele normal, igual a gente fez agora, e mete na geladeira. Na geladeira ele vai ficar lá tipo uma semana sem precisar alimentar ele de novo, beleza? Daí se abre ele, né? Tira metade, coloca, alimenta normal. Mas daí na geladeira ele vai ter uma atividade metabólica mais lenta, né? Beleza? Então, continuando o nosso vídeo, ontem eu comecei a alimentar o fermento, tirei ele da geladeira. E hoje, como vocês podem ver, ontem eu alimentei ele, hoje de manhã eu alimentei de novo. E como vocês podem ver, ele já está reagindo muito bem, né? Então está crescendo, está explodindo já para fora do pote. E agora eu vou mostrar como é que faz a receita do pão. Lembrando que isso aqui vai depender da temperatura, né, do temperatura ambiente. Mas agora vamos começar então a receita do pão. Tá, vamos lá, receitinha super simples. Agora a gente vai precisar de uma balança, né? Pô, a balancinha dessa aqui é 20 pila, dá para comprar. E esse é o único momento que eu uso balança para pesar aqui as coisas. Deixa eu zerar ela. Vamos lá, receita super fácil. 125 gramas de fermento. Ali, ó, 127 gramas de fermento, né? 125. E agora eu vou colocar o dobro. 250 de água morna. de água morna. Beleza? Passou um pouquinho, não tem problema. E agora eu vou misturar isso aqui até dissolver bem o fermento. Então tá aí, ó. Fermento bem dissolvidinho ali dentro. Isso é super importante, né? Vocês vão ver, vai ficar um cheirinho bem bom de fermento. Então, 125 de fermento, 250 de água. Para lembrar como é fácil, não precisa nem anotar a receita. E agora vem 500 de farinha, né? Pode ir adicionando a farinha aqui dentro até fechar 500 gramas de farinha. Tá, beleza, gente. Adicionou a farinha. Começa a mexer aqui. Até ir dando uma encorpada nessa massa. Não vamos sovar ela por enquanto, que ainda tem que misturar o sal. Ó, quando a massa tá aqui assim, ó, mexidinha já, é que eu gosto de colocar o sal. O sal, bem fácil de lembrar, 10 gramas de sal. Eu dou uma espalhadinha nele aqui em cima, né? Sal fino, normal, salzinho de cozinha, 10 gramas de sal. Deixa eu controlar ali, pã. 10 graminhas de sal, beleza, agora eu vou continuar mexendo. Beleza, nesse momento aqui, ó, como vocês podem ver, a massa ela não tá pegajosa, né? Tem um monte de gente aí que fala que a massa tem que ficar bem mole, não sei o que lá. E eu gosto de deixar a massa nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu começo a sovar a massa. Eu vou dando uma misturada aqui dentro ainda, para ela incorporar bem aqui todos os ingredientes. E logo eu vou começar a sovar ela fora da tigela aqui. Aí agora começo a sovar a massa até ela ficar uma massa bem homogênea. Você está sentindo aqui quando está sovando ela que ainda tem bastante pedaço de trigo inteiro, né? Tem um pouco de sal ainda que está misturando a massa. Então sova ela até ela ficar uma massa lisa. Não precisa se matar de sovar, só até ela ficar uma massa bem homogênea, uma massa mais lisa. Ó, depois de 5 minutinhos sovando a massa, vocês vão ver que ela fica uma massa bem lisinha, né? Deixa só por curiosidade, deixa eu pesar aqui, ó. Ela vai dar acho que uns 900 gramas. Por aí, vai dar uns 900 gramas a massa. E agora o que eu faço? Eu gosto de colocá-la para crescer aqui nesse mesmo pote que eu fiz o pão. Eu coloco um dezinho de azeite de oliva e com a mão mesmo aqui, ó, dou uma montada. Já pego aqui a massa, né? O azeite de oliva, por que eu coloco? Porque
A gente vai fazer umas dobras na massa, agora é a próxima etapa. Mas vocês vão ver que essa massa, que ela tá aqui pequenininha dentro desse pote aqui, ela vai crescer e ela vai ficar aqui em cima, né? E quando ela começa a crescer, ela fica uma massa muito fininha, crescendo. Então ela acaba grudando aqui na borda. Então por isso que eu gosto de passar o azeite de oliva, que daí ela não gruda, né? E dá um saborzinho bom no pão também, né? Já dá um saborzinho extra aí, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Então é receita do dia a dia, receita fácil de fazer, né? Ah, põe plástico filme, põe isso. Cara, olha o que eu pego aqui, porque a gente vai ter que abrir isso aqui várias vezes. Sacolinha do Miatan, né? Fecho ela bem fechadinha, dou uma apertadinha para tirar o ar e tá aí. Agora a gente vai começar um processo de dobras dessa massa. Então, a partir de agora, do momento que eu coloquei aqui dentro, que eu fechei ela, 30 minutos a primeira dobra. A gente vai fazer 3 dobras, de 30 em 30 minutos. Então, na próxima 1h30, 3 dobras, beleza? Deixar aqui 30 minutinhos e eu venho fazer a primeira dobra. Tá, beleza. Chegamos aí no ponto de fazer a primeira dobra. Por que eu gosto de usar sacola? A gente só chega aqui, ó, arranca a sacola e tá aqui a nossa massa. Quando a gente for fazer as dobras, a gente tem que cuidar o seguinte, tem que cuidar para a massa não rasgar, né? Então a gente vem aqui com cuidado, a gente vai fazer 4 dobras, vou tentar fazer isso com uma mão. E você puxa ela nesse sentido. E agora vou pegar ela aqui, puxar para cá. Não está sendo bem uma dobra, porque está fazendo com a mão só é mais difícil. E agora eu vou pegar essa parte daqui e vou puxar para cá. E vocês veem que a nossa massa ela já está bem elástica, ó. Nem sinal de querer quebrar, né? E agora aqui, última dobrinha. E beleza, é isso que a gente faz. Vocês vão ver que a cada dobra que a gente faz, a massa vai ficando mais elástica. Então, vou deixar aqui agora mais 30 minutos a próxima dobra. Vamos lá, segunda dobra. Pegando a massa, puxando lá de trás, trazendo para frente. Aqui a mesma coisa. Bem simples. 3, 4. Fechou. Vamos juntar aqui um pouquinho a massa para o ar ficar ali dentro. E tá aí. Só fechar de novo e deixar descansar mais meia hora. Tá, beleza, pessoal. Vamos para a última dobra agora. Vocês já viram como é que é o processo. Mas o que eu queria dizer para vocês agora é o seguinte. A massa já está bem elástica, né? Vocês podem acompanhar aqui. E quanto tempo agora deixar essa massa crescer? E aí que tá o negócio. Não tem tempo. Porque todo dia está com uma temperatura diferente, está com uma umidade diferente. Então não é uma receita assim matemática que vai certinho tanto tempo. Então aqui ó, tá minha massa. Cara, a massa tá linda, tá bem lisinha, tá bem elástica. Vou só ajeitar ela. Dessa vez eu vou deixar ela com uma parte da emenda aqui ó, das dobras, vou deixar para baixo para ficar um pouco de ar ali dentro. Dou uma fechadinha de leve aqui e acomodo ela dentro do recipiente. Vou deixar essa massa aqui até ela crescer um monte. Tipo, quando ela tiver pelo menos o dobro. Assim, quando ela chega no dobro do que ela tá aqui, que ela alcança mais ou menos esse espaço aqui do meu recipiente, eu já considero que tá legal para você ir pro segundo passo, que é levar para geladeira, né? Então assim, ó, quando é inverno, às vezes vai demorar lá 7, 8, 10 horas, às vezes para ela crescer, não importa. E um detalhe, quando eu provo os pães de fermentação natural, da maioria dos lugares que vende aqui na cidade, pelo menos, eu sinto que eles são muito ácidos. E eu acho que eles são ácidos por 2 motivos. Ou porque eles colocam muito fermento, né? Talvez o pão crescer mais rápido, sei lá. E comigo já aconteceu de eu deixar o pão crescendo muito tempo fora da geladeira. Isso deixou o pão mais ácido. Então assim, ó, a partir do momento que ela chegou no dobro do tamanho que ela tá aqui, ou que ela ficou um pouco maior do que isso, assim, tipo 7, 8 horas, no verão às vezes menos, no verão com 4, 5 horas, às vezes já dobrou o tamanho, já dá para fazer o próximo passo que a gente vai fazer agora e levar para a geladeira.
beleza? Então assim, ó, não tem tempo, é quando ela dobrar de tamanho, beleza? Vou voltar a fechar ela com a sacola, colocar um paninho em cima aqui. Se você tiver um local mais quente na casa, assim, quando tá frio, né, tiver um local mais quente, assim, sei lá, tipo dentro do forno ali, que tá um pouquinho quente, ou perto de uma janela que pega sol, deixa porque... Tá, vamos lá, pessoal, próxima etapa. Pré-aqueci o forno, deixei 25 minutos, temperatura máxima. O forno de vocês provavelmente vai ser diferente, né, então... Mas assim, ó, deixei ligado o grill em cima e embaixo, temperatura máxima. Coloquei uma panela de ferro dentro, deixei ali esses 25 minutos, a panela ficou bem quente. E agora eu peguei um pouquinho de farinha e polvilhei para dar uma untada na panela, beleza? Próxima coisa que a gente vai fazer agora é pegar a nossa massa que está aqui, ó, ela estava dentro da geladeira crescendo. Ela já desenvolveu bastante sabores. Agora eu vou colocar essa massa ali dentro. Essa massa ela fica com uma textura bem firme depois que ela está na geladeira, então é fácil de colocar aqui dentro. Se a massa tiver um pouco maior, não tem problema, né? Ela vai ficar só um pouco mais mole. E agora eu vou fazer uma coisa que é bem importante, que é para o pão assar melhor. Se você tiver uma gilete, melhor, né? Mas é aquilo que eu falei, se você está em casa, é outra realidade. Faz um corte no teu pão, ele vai abrir, vai assar um pouco melhor dentro, né? Então, é isso aí. Colocou o pão dentro, vamos dar uma polvilhadinha aqui, ó, de trigo por cima também. Vai ficar bonitinho depois. Pega a tampa, fecha. E eu vou colocar agora no forno por 45 minutos, temperatura máxima. Aí, ó, pessoal, depois de 45 minutos, esse aqui é o resultado. Pãozinho perfeito, bem assadinho, bonito. A casquinha dele, eu cheguei numa receita assim que ela fica não muito grossa, mas ela fica bem crocantezinha. Depois eu vou fazer um vídeo cortando ele para vocês verem como é que fica aí na sequência. E daí, para deixar o pão esfriar, eu tiro ele imediatamente da panela, pego ele com uma colher, tiro ele imediatamente da panela e coloco ele naquele mesmo pano que eu tinha deixado ele crescer na geladeira, ó. Daí deixo ele cobertinho aqui até ele esfriar e poder comer. Então é isso aí, pessoal, receitinha básica assim. Depois que você fizer a primeira vez, já nem precisa mais de receita, vai ficar tranquilão de fazer. É só entender essa lógica ali, tem que ter um pouco de feeling, né? Sobre o fermento, você alimentar ele, daí você vê quando ele está produzindo bem, está crescendo bem, está ótimo para fazer o pão. E depois o crescimento da massa do pão, né? Faz aquelas dobras lá, são super importantes e tal. E deixar ele crescer legal. Se deixar ele crescer muito tempo fora da geladeira, ele fica um pouco mais ácido. E se deixar ele crescer dentro da geladeira, tipo... ali umas 10, 12 horas e umas 6, 7 horas fora da geladeira. Ele não fica ácido, ele fica super bom. Na hora de assar dentro da panela de ferro, a casquinha fica fininha, crocante, por dentro ele fica macio, bem aerado, fica legal. E eu queria fazer um vídeo cortando pão, mas levei na casa de uns amigos agora, acabei esquecendo de fazer. Mas faz o pão, vai ficar bom, vai ficar legal, receitinha fácil, né? E se gostou, curte o vídeo aí, dá um like, que eu não faço outro, beleza? Valeu e tudo de bom pra vocês.